Olá, meus amigos e minhas amigas. Roberto Gazola, aqui do grupo Curso de CorelDRAW Fácil. Eu estou vindo aqui hoje para passar uma informação aqui para vocês sobre uma área de trabalho para quem faz o curso de CorelDRAW, né? Porque a maioria das pessoas que fazem o curso de CorelDRAW aí pensa em fazer para trabalhar em gráficas e tudo mais, né? E o campo do CorelDRAW é um campo bem amplo, não só para se trabalhar com gráficas ou de repente personalizados, ou lembrancinhas, ou internet, ou outros campos que o CorelDRAW engloba. Porque na verdade o que muda no final das contas é a medida da arte que você está fazendo e o tipo de saída da arte que você está fazendo, tá? E a maioria das pessoas utilizam muito o CorelDRAW para se trabalhar em casa, né? Então a pessoa trabalha em casa com a criação de todos esses itens que eu falei agora anteriormente, ou até mesmo como freelance, criando logomarcas e muitas outras coisas. Mas eu quero provar para vocês aqui que também existem muitas empresas que valorizam e que pagam bem para um profissional que tem o conhecimento do CorelDRAW. Nós temos dois poréns aqui. Eu estou no site da Cato, que é o maior site de emprego do Brasil. Se vocês digitarem aqui, por exemplo, arte finalista, vai aparecer aqui nas buscas aqui, ó. Vou tirar um campo de pesquisa aqui, ó, que eu coloquei acima de 2.000 salário. Então tem gente que está oferecendo acima de 2.000 para um arte finalista. Ó, se eu digitar arte finalista, vai aparecer 85 vagas de emprego. Se eu digitar designer gráfico, e tem vários outros nomes, né? Tem assistente de arte, tem diretor de arte, que já é uma coisa mais avançada, né? Mas tem várias vagas, então passa de 300, 400 as vagas disponíveis em aberto aqui só nesse site Cato, né? Só que no designer gráfico aqui eu vou lá e vou colocar empresas que estão oferecendo mais de R$2.000, né? E só as empresas que mostram que querem pagar mais de R$2.000 para os seus funcionários. Lembrando, aqui já tem 17 que estão oferecendo emprego para pessoas para pagar mais de R$2.000 de imediato, tá? E geralmente essas empresas que anunciam aqui nesse site da Cato, elas não contratam por indicação, porque senão elas não estariam anunciando no site e gastando tempo e dinheiro, né? Porque tem um custo. Geralmente essas empresas, elas têm um sistema de contratação delas que foge da indicação, né? Que tem muito valor nesse setor corporativo aí. Então aqui, se vocês forem ver design gráfico, várias empresas, né? Um dos poréns que eu ia falar para vocês é que a maioria exige formação superior, né? Então esse é um detalhe importante, que a gente tem que valorizar o profissional que estuda, que faz uma graduação, tem que ser valorizado, mas a gente tem que valorizar também o talento e o esforço. Então tem gente que não tem a condição de fazer uma faculdade e tem pessoas que trabalham nessa área e praticamente se formaram com experiência ou fizeram um curso bem feito e tem a mesma capacidade ou praticamente a mesma capacidade de uma pessoa formada, para não falar superior, em alguns casos. Não porque a pessoa é formada, viu? Porque às vezes a formação não atende toda a necessidade, né? Que uma pessoa que trabalha na área, na prática, vai pegando no dia a dia. Mas a formação superior tem que ser respeitada muito, tá? Mas o que eu quero dizer é que uma pessoa que faz, por exemplo, um curso de CorelDRAW, que é o programa mais fácil para a pessoa começar e aprender, depois ela tem que de repente especializar e fazer depois um Photoshop, né? E por aí ampliar o seu campo de conhecimento. Mas uma pessoa, se ela começar pelo mais difícil, ela pode desmotivar e às vezes até desistir. E se ela pegar um ensino mal ensinado, aí piora ainda mais a situação. Ela pode pensar que ela não tem condição. Mas quando ela pega um ensino bem ensinado, que mostra que ela tem condição de aprender, que ela tem condição de progredir, aí ela cria motivação e ela vê que ela é possível, né?
E o CorelDRAW é a ferramenta mais fácil de se começar, é mais fácil de trabalhar. Quando a pessoa começa a enganjar no programa, ela vai para frente, tá? E eu vou mostrar para vocês, ó, por exemplo, nessa empresa que está pagando R$3.000, que apenas com o CorelDRAW, né, e o conhecimento assim de alguns processos, ela consegue atender toda a necessidade dessa empresa aqui para ganhar os seus R$3.000, né? Então essa empresa, ela está exigindo aqui uma pessoa para atuar no desenvolvimento de materiais para evento. Você vai criar como materiais para evento. Na organização de um evento, o departamento de marketing vai contratar um palestrante, vai contratar os equipamentos de som, a iluminação, o local do evento e tudo mais. E o designer gráfico tem que cuidar da padronização visual desse evento, da sinalização. Então ele tem que criar uma arte para os crachás do evento, uma arte para a sinalização, os banners, os adesivos, né? Ele tem que criar uma arte para os materiais impressos, que podem servir como apoio da apresentação e também como reforço da apresentação para a pessoa levar para casa. Ele também tem que criar a arte dos brindes, né? Que a pessoa vai lá e vai ganhar uma caneta de repente. De preferência, esses brindes têm que serem comprados dos integrantes lá do grupo Curso de CorelDRAW Fácil, né? Algum dos integrantes que queiram fazer esse serviço. Então, olha só. Então, essa é a parte. Ele tem que criar a arte e, nesse caso, ele também tem que ter um conhecimento de orçamento, de material, estudar muito sobre isso, ir nos locais onde se fazem brinde, acompanhar, perguntar, estudar sobre como que é o processo para se enviar uma arte para esse local, né? Quais são as exigências para se mandar uma arte, para fazer um banner, para fazer um brinde. Então ele tem que correr atrás dessa parte também, né? Mas a arte ele faz tudo no CorelDRAW e manda fazer esses materiais. Então isso aqui ele consegue resolver com o curso. Essa parte aqui, por exemplo, inserção de notícias. Hoje em dia a gente tem, além das inserções de notícias tradicionais, que são os informativos das empresas que elas mandavam através de mala direta para os funcionários ou para os clientes. Esses informativos, os circulares que ficam nas empresas, né? Tem também a parte online, que esses informativos podem ser mandados por e-mail, e também tem as redes sociais e esses novos meios de notícia. Mas para todos os meios, as mídias de inserção de notícias, você pode utilizar o CorelDRAW para criar todas as artes para essas mídias diversas, só mudando a configuração de se criar e de se exportar para fazer a mídia, né? Então o CorelDRAW atende essa parte, que não é difícil. Você vai inserir por exemplo, uma notícia, você vai colocar no Facebook, você pode colocar através de um post com uma informação, pode colocar de repente no blog, né? Só que aí no blog exige um conhecimento de webmaster, dependendo da empresa, porque hoje em dia tem plataformas que não exige conhecimento nenhum de webmaster, né? Da parte de master. Uma pessoa que tem noção apenas de design, ela consegue criar um site profissional sem saber nada de programação, sem digitar um código, através de algumas plataformas aí. Inclusive tem uma plataforma chamada WordPress, que o site da Ancine, se eu não me engano, a Ancine, foi criado nessa plataforma, que a pessoa não precisa digitar nenhum código, nenhuma letrinha, ela cria só com a noção de design, criado no CorelDRAW ou Illustrator. Aqui a gente tem também, a pessoa vai precisar criar e disparar a mala direta. Ela vai ter que criar uma arte para as malas diretas e mandar pelo correio, contratar o correio ou mandar por e-mail. Então vocês veem que apenas com o CorelDRAW aqui, ó, né, a pessoa já tem praticamente, na verdade ela consegue atender a necessidade dessa empresa aqui, consegue atender, né? Nesse caso a empresa exigiu experiência na área, ensino superior em design gráfico e um conhecimento de hardware e na área de TI. O que eu quero dizer para vocês é que se vocês souberem apresentar o currículo, vocês conseguem eliminar
principalmente essas duas questões aqui, ó, né? Se você apresentar um currículo e depois do currículo você fazer um resumo de que você pode auxiliar a empresa atuando no desenvolvimento dos materiais de eventos, que você tem experiência, né? Que você sabe que você vai poder contribuir criando brindes, detalhando todo o processo de trabalho dessa parte, todo o processo de trabalho dessa parte aqui, ó, que você pode auxiliar criando artes para jornais informativos para serem enviados, que você tem noção de gráfica e tudo mais, e que também você pode criar artes para serem disparadas por mala direta. Se você apontar um processo de trabalho, você elimina esses dois pontos, que você prova que você sabe trabalhar com isso aqui, tá? E pode confiar, você elimina mesmo esses dois pontos aqui, ó. Se você apresentar uma proposta boa, entendeu? Uma proposta correta de que você vai fazer tudo isso aqui, que você sabe que você está falando. E se nesse caso você ainda apresentar um portfólio, aí melhor ainda. Agora essa parte aqui é uma parte interessante, ó, desejável conhecimento em hardware. Nesse caso aqui, às vezes a empresa vai valorizar sim uma pessoa que tem um conhecimento em hardware. Pode ser que essa empresa ela seja uma empresa de uma fábrica de hardware, né? De equipamentos de computadores. Por exemplo, eu já trabalhei em indústrias de alimento e indústria de cosméticos, né? Como eu já trabalhei em indústria de cosméticos, por exemplo, a gente sabe qual que é o tipo de cabelo que sai mais, qual o shampoo para qual tipo de cabelo que sai mais, e qual a cor para quem tem um cabelo liso, qual a cor da embalagem, né, que vai combinar mais com o cabelo liso, ou a que mais sai, ou a mais tradicional. De repente um cabelo crespo, a gente sabe, né, que tem uma cor específica que vai combinar mais, que a gente tem que a princípio basear nela, para depois pensar em inovar e ver se essa inovação não vai acabar diminuindo as vendas, né? Então é só um exemplo de que quem tem experiência numa área específica, nesse caso tem um pouco de vantagem, tá? Dependendo da empresa. Mas isso aqui não interfere em nada no seu conhecimento, em poder saber o CorelDRAW e auxiliar a empresa em todinha nesse processo de trabalho, tá? E vamos descer mais um pouco aqui, ó, tem várias empresas aqui, ó. Vamos ver essa aqui, por exemplo, Design Marialva, Paraná, 2 a 3 mil reais. A pessoa precisa criar e desenvolver artes das embalagens dos produtos. Então vocês conseguem fazer no CorelDRAW isso aqui, beleza. Dos materiais institucionais e promocionais da empresa, com complexidade mediana, consegue fazer também, beleza, criar panfleto, né, institucional, pode criar folder apresentando a empresa, promocional, com promoções de lançamento e tudo mais, tanto para mídia impressa como para mídia online, igual no Facebook, que está tendo demais, né? Mediana e baixa, dar suporte na área de vendas. Ó, essa parte aqui é uma parte que pouca gente conhece, tá? Tem gente que trabalha com CorelDRAW em grandes empresas e trabalha só para auxiliar o departamento de vendas, viu? Só. Porque de repente você trabalha, por exemplo, numa empresa que vende uma assistência técnica para indústrias, uma assistência técnica para construtoras, para engenharia. Aí você vende produtos para essa empresa. O departamento comercial ele tem que chegar numa indústria, numa construtora específica e tentar vender o seu produto. Só que para ele vender o seu produto, ele precisa apresentar valor para o seu cliente. Para ele apresentar valor, ele precisa de ferramentas. E essas ferramentas são o quê? São slides que pode ser criado no CorelDRAW e colocado no PowerPoint. Pode ser feita uma apresentação profissional. São o que? São gráficos que você faz e imprime, mostrando a diferença do seu produto em relação ao da concorrência, ou então o benefício que seu produto vai trazer para aquela empresa se o cliente comprar. Então você faz uma apresentação personalizada para aquele cliente específico e cria os gráficos, cria as cores, cria a marca, coloca a marca dele nos materiais, por exemplo, né? Faz um mock-up de alguns outros materiais. Então você auxilia o departamento de marketing.
Então isso aqui tem demais e você consegue fazer tudo no CorelDRAW. A solicitação de imagens, materiais gráficos, aí tá vendo? Produtos, atender qualquer solicitação das áreas que forem repassadas, superior imediato. Criar e desenvolver materiais de comunicação visual. Tudo no CorelDRAW. Materiais de comunicação visual, uniforme, tudo. Adesivo, banner, panfleto. Responder pela política da identidade visual da empresa, garantindo o cumprimento da mesma e atuar como guardião das marcas. Então essa empresa aqui, com certeza, ela tem uma marca e essa empresa segue à risca o padrão visual da cor da marca, das medidas da logomarca, o padrão visual de uma campanha que está sendo inserida no mercado, de repente com um ator novo e com uma coloração específica que tem que ser padronizada para todo mundo, para o Brasil inteiro. E a pessoa, além de ela criar a arte, ela tem que colocar esse padrão, criar uma padronização visual, mandar de repente para as filiais ou para as gráficas que atendem essa empresa e cobrar, por exemplo, de uma gráfica e falar: ó, a cor é essa aqui, é esse Pantone, não pode fugir desse Pantone. Quando você for contratar um serviço desse porte aqui, que deve ser um serviço grande com uma gráfica, você vai ter que fazer um contrato, né, para a gráfica cumprir com acordo e tudo mais. Então isso a pessoa tem que fazer essa parte também nesse caso aqui, tá? Ela tem que cumprir, ela tem que manter a marca, o padrão visual de uma campanha da empresa, da marca, ela tem que manter, ela é responsável, afinal você é o designer gráfico. Acompanhar e dar suporte técnico a empresas terceirizadas, no caso, por exemplo, gráficas e tudo mais. Ou então, se você contratar uma agência de propaganda para criar uma campanha, então você vai ter que dar um auxílio para ela, né? Se ela te pedir informações, se pedir logomarca, ou então se você pedir, se juntamente com o departamento de marketing, vocês estão criando uma campanha do Dia dos Namorados. E eles que estão criando, mas aí você tem que acompanhar, ver a ideia. Eles vão apresentar 2, 3 opções, você vai ter que falar se gostou de uma, de outra. Prestar suporte à loja online, designer gráfico, loja online. Então é bem provável que seja criação de banners, recorte de fotos e tudo mais. Necessário ter experiência em diagramação, olha só. Então aqui é especificamente o CorelDRAW, dá para fazer isso aqui tudo, tá? Vocês podem ver que o que mata aqui é o ensino superior de cara, ainda pós-graduação em marketing, né? Então tem que avaliar sim, né, as exigências da empresa, e que você tem que avaliar o lado da empresa, né? Porque ela está contratando, ela tem que colocar as exigências dela, porque ela precisa de um profissional que não vai dar trabalho, que vai resolver o problema dela, né? Mas se você souber fazer isso aqui tudo, que na verdade isso aqui tudo você consegue fazer com o CorelDRAW, e não é difícil, você basicamente tem que entender de arte. Uma pessoa que consegue fazer arte e usar o CorelDRAW, ela consegue resolver isso aqui tudo. Basicamente tem que entender de arte, tá? E além de entender de arte, é importante a pessoa entender do fornecedor, tá? Isso é uma dica que eu dou. Então se você vai trabalhar numa empresa dessa, você vai lá, depois você combina com o seu patrão, então sai, depois um dia que você sai do serviço, vai em uma gráfica, pede para acompanhar a impressão, para tirar algumas dúvidas do processo de impressão, né? Então isso é importante, tá? Para você entender quais são as regras que a gráfica exige para receber o arquivo e tudo mais, para que o arquivo saia bem feito. Então isso aqui, ó, necessário ter experiência com diagramação, mídias sociais, que está mandando hoje em dia. Isso aqui também, ó, a pessoa consegue aprender. Não quer dizer que a pessoa só olha assim e aprende tudo isso aqui. É preciso estudo, não é uma coisa que a gente, por exemplo, eu sou o professor de CorelDRAW, eu não posso falar que eu vou ensinar isso aqui, é muito fácil, né? Então nada vem de graça pra gente, né? Mas não é difícil, que é o que a maioria das pessoas pensam, é fácil e qualquer pessoa pode aprender do zero, tá? Sem saber nada, ela pode aprender. E mídias sociais você tem que ter um domínio, principalmente do Facebook. Aí eu abri aqui, por exemplo, um site dessa empresa aqui, ó. Olha como é que ela comunica com o seu público praticamente todo dia, ó. Ela tem aqui a capa de Facebook, você tem que saber fazer isso aqui, tem o perfil e tem os posts. Todos os posts têm imagens, tá vendo, ó? Para comunicar. E a pessoa que está fazendo esse tipo de serviço aqui, nessa empresa aqui, está ganhando entre 3 e 5 mil reais, eu tenho certeza,
entendeu? Ó, tem aqui, ó, esse material aqui, tem aqui também, ó, mais um post com a informação desse curso de engenharia, tá vendo? Uma foto para indicar, tem aqui esse design, todos os posts deles tem aqui uma imagem. É isso que você vai fazer, tá? Para comunicar com o cliente, tá? Então eu vou fechar aqui essa aqui. Aqui eu mostrei também em um blog um anúncio aqui que foi feito no CorelDRAW. Deixa eu mostrar, tá vendo aqui esse anúncio aqui do lado direito aqui, ó. Esse anúncio aqui, ó, dá para fazer facilmente no CorelDRAW, né? O anúncio do Google, e no Facebook tem anúncio também, né? No Facebook, quando a gente entra aqui no Facebook, do lado direito aqui tem vários anúncios. Os anúncios podem ser feitos aqui com imagens igual essa aqui, ó, uma imagem feita no CorelDRAW mesmo, ou fotos unidas, né? Eu vou mudar aqui página inicial e vai aparecer aqui mais anúncios. Tá vendo? Aí vamos descer aqui nos posts aqui. Aí tem aquele tanto de mensagem que chega pra gente aqui, né? Ok, então era isso que eu queria explicar para vocês, né? Que tem esse campo gigante para se trabalhar em empresas, para quem faz o curso de CorelDRAW, né? E que muitas empresas exigem, por exemplo, um profissional formado com pós-graduação, mas é o que eu estou mostrando que um conhecimento aqui, ó, um curso bem feito e uma pessoa esforçada, ela consegue trabalhar numa empresa dessa para ganhar 3 mil, 4 mil, entendeu? E não é difícil dela conseguir alcançar o seu objetivo, tá? E de repente ela consegue entrar, faz um relatório de tudo que ela vai fazer aqui baseado nisso aqui. Ela entra numa empresa dessa, entendeu? E isso aqui é o salário inicial, né? E aí a empresa pode te ajudar, pode te pagar a sua graduação para você aperfeiçoar o seu conhecimento e tudo mais, tá? Então tem vários aqui, ó, vários empregos, isso só de designer gráfico, tem de arte finalista e muitas outras coisas, tá bom, gente? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês, que tem esse campo aqui de trabalho também gigantesco, tem gente que quer entrar nessa área e não tem informação, então eu estou mostrando que essa área não é tão desvalorizada igual muita gente pensa. A gente entende que não é igual uma formação de direito ou uma formação de médico, né? Mas é uma área assim valorizada, sim, né? Só que você tem que ter um conhecimento, que às vezes se você fizer um curso bem feito e estudar um pouquinho, né? E estudar mesmo, igual eu estou falando aqui a questão do nível superior, igual uma pessoa que está se formando estuda, mas se você souber o que estudar, que é mais importante, por exemplo, eu já vou dar uma dica agora, se você estudar sobre cores, sobre fundamentos do design, né? Talvez Gestalt, sobre essas três coisas, mas na verdade eu acho que principalmente é cores e fundamentos do design, só essas duas coisas, e aprender o CorelDRAW bem aprendido, você já domina a criação de artes aí profissionais. Dá para começar aí treinando, praticando e adquirindo experiência, tá? Então é isso aí, uma dica aí para o pessoal ficar animado, quem pergunta sobre isso. E até mais, gente, ó, fiquem com Deus, tudo de bom, tá? Tchau, tchau.